As atividades agropecuárias representam uma ameaça constante para o cerrado. Há consenso entre os cientistas de que vivemos atualmente uma crise de biodiversidade, provocada pela expansão da intervenção humana na Terra. Fragmentação de habitats e ocupação do cerrado é o tema de hoje do Viver Ciência. Fragmentar um hábitat nada mais é que reduzi-lo a ilhas de ambiente natural, cercadas por terrenos onde são desenvolvidas atividades como criação de gado e agricultura. Se por um lado essa transformação da paisagem natural movimenta a economia brasileira, por outro acarreta sérios prejuízos ao meio ambiente. Então vamos imaginar que a gente tem um ambiente contínuo, grande, onde a gente poderia ter um número de indivíduos altos, uma grande quantidade de espécies. A partir do momento que a gente fragmenta, a gente divide eles ou que a gente diminui eles, nós vamos estar fazendo com que essas espécies não tenham mais esses espaços para ter como refúgio. Ou elas vão migrar para outros ambientes, ou nessa competição elas vão acabar deixando de existir no local. E isso, claro, vai levar à consequência da extinção da espécie localmente ou da extinção da espécie até regionalmente, nesses casos dos ambientes quando estão muito alterados. Para medir a fragmentação do hábitat, os cientistas utilizam imagens de satélite e realizam um trabalho de campo, coletando informações sobre a biodiversidade, de modo a analisar como as aves e os mamíferos estão reagindo à alteração do ambiente. Essa tarefa não é nada fácil, já que a fragmentação tem caráter dinâmico e a paisagem se transforma rapidamente. Então hoje eu estou avaliando um cenário que em questão de 2 ou 3 meses ele já está mudando. Então a gente está trabalhando às vezes numa mudança do cenário, avaliando, depois de um ano, coletando os dados em campo, você tem um resultado e que esse resultado ele é imediatista, porque daqui a pouco vai estar alterando de novo essa paisagem, a gente precisa prever isso no futuro. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre fragmentação de habitats e ocupação do cerrado. Para discutir esse assunto, estão comigo aqui no estúdio os professores Paulo de Marco Júnior e Daniel de Brito. Bem-vindos ao Viver Ciência. Muito obrigado. Ficamos muito felizes de ter a oportunidade de estar falando das nossas pesquisas para o público. Esperamos que vocês aproveitem bastante essa nossa conversa. Agradecer o convite. É sempre boa uma oportunidade de conversar sobre um tema tão importante mundialmente e particularmente para a nossa região. Bom, o que será que as pessoas na rua querem saber sobre esse tema? Quem faz a primeira pergunta é o estudante Guilherme Mendes Ribeiro. Quais são as culturas e formas de produção que mais interferem nos habitats naturais desse estado e quais as consequências negativas e positivas dessa dinâmica produtiva? Professor Paulo? Muito obrigado pela sua pergunta, Guilherme. Eu acho extremamente interessante e importante o ponto que você coloca. Nós temos hoje no estado de Goiás, talvez 22 mil hectares no censo de 2007 de soja plantada, mas nós temos áreas ainda maiores ocupadas por pastagem. Essas atividades, elas impactam diretamente a biodiversidade, porque é como se a biodiversidade estivesse competindo por espaço com essas culturas e com essa forma de usar o solo. As espécies precisam de área para se manter e a primeira alteração fundamental é a perda de área, mas há muito mais do que isso. Nós sabemos que aqui nós temos alguns tipos de atividade que levam um grande uso de agrotóxicos e esses agrotóxicos também representam uma outra forma séria de afetar a conservação dessas espécies. Principalmente em ambientes aquáticos, nós temos perdas de espécies por causa do uso de agrotóxicos e de fertilizantes nas áreas agrícolas. Não é simples nós estabelecermos quais são as atividades que causam maior impacto. A primeira visão clara é a área ocupada por ela, é a primeira medida séria desse efeito. Mas nós também temos o problema da dificuldade de saber qual é o estado geral da biodiversidade do estado, de conhecer qual é essa distribuição. Mas no momento nós temos a soja, a pastagem, a cana, como as atividades que têm um conflito direto com a distribuição dessas espécies e possivelmente um maior impacto. A próxima pergunta é do estudante Mauro Sérgio Soares. Vamos ver. Eu sou estudante de Ciências Aeronáuticas e um dos ramos de atividade é a pulverização agrícola. E eu gostaria de saber como isso afeta os animais do cerrado e o solo. Professor Daniel de Brito, por favor. É uma pergunta interessante, né, e é uma problemática bastante intensa em regiões de agropecuária.
O que a gente tem, né, geralmente quando a gente joga os agrotóxicos, né, via aviação, a gente tem um impacto primeiro direto em cima da biodiversidade, né, que vai aonde esse produto químico vai afetar. Né, a gente tende a pensar nos animais de grande porte, mas o principal problema vai estar, né, com aquela fauna de invertebrados de solo, que muitas vezes são importantes para arear o solo, para fazer mobilização de nutrientes dentro do solo e que vão acabar sendo afetados. Isso, né, protege as culturas de um problema de peste, mas para aqueles invertebrados que poderiam ser úteis, eles acabam sendo afetados também. E a gente tem um problema mais físico, que é a própria concentração desses produtos no solo, que podem ser carreados por chuva para corpos de água, e aí vão afetar todos os ambientes, né, lacustres e rios próximos, e também, dependendo da intensidade do local, né, se o lençol freático for muito próximo da superfície, isso pode levar a uma contaminação do lençol freático, gerando um problema aí de utilização até da água para a população humana em algumas regiões. Quem faz a pergunta agora é o estudante Ricardo Cursino Alves. Gostaria de saber o que falta para Goiás implantar uma agropecuária sustentável. Professor Paulo de Marco. Ricardo, você faz uma pergunta central, talvez uma das perguntas mais importantes para a gente discutir hoje, que é sobre a sustentabilidade. Esse não é um conceito simples. E a primeira coisa que eu diria é que nós não vamos poder pensar a sustentabilidade de uma visão isolada. Nós vamos ter que pensar a sustentabilidade como uma coisa complexa, que está afetando e está relacionada a vários e diferentes temas. Por exemplo, existem estudos recentemente em Santa Catarina dizendo que 86% dos agricultores que estão usando um agrotóxico não conseguem, 30% desses 86% que chegam a ler uma bula de um agrotóxico, só 30% conseguem entender o que realmente está escrito nessas bulas. Se eu não sou capaz de usar agrotóxicos com eficiência e de forma clara, que protege o meio ambiente, é difícil nós encontrarmos uma sustentabilidade. Portanto, não dá para diferenciar ou separar a questão da sustentabilidade no campo de questões mais amplas. Por exemplo, educação. Se um professor hoje vai ganhar R$ 1.300 para dar aula numa escola, imagina um professor de escola rural, como é que nós vamos formar as pessoas que serão capazes de ler e entender e compreender todos os temas necessários para gerir uma atividade produtiva de forma a atingir uma sustentabilidade econômica, uma sustentabilidade social e uma sustentabilidade ecológica. Então, a primeira coisa que falta é informação. Falta muita informação. Mas também falta presença do poder público, falta governança. Nós perdemos muito com a mudança do Código Florestal, que ao anistiar pessoas que estavam em desacordo com relação à proteção de áreas importantes, na beira dos riachos, por exemplo, ao fazer isso, nós perdemos uma noção da sociedade, do valor que essa legislação tem e do significado que ela tem. E isso se reflete em um aumento dos desmatamentos e numa perda da nossa habilidade de construir uma sustentabilidade. Mas se nós formos para responder a sua pergunta hoje e encarar o grande desafio ainda é conhecimento e difusão desse conhecimento para que a gente tenha uma agropecuária sustentável no futuro. O Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. Não saia daí, a gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conferir um estudo desenvolvido por uma aluna de doutorado da UFG sobre a influência da fragmentação na diversidade de morcegos do Cerrado. E vai conhecer um laboratório onde se estuda o impacto que as atividades humanas provocam sobre o meio ambiente. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje recebendo os professores da UFG Paulo de Marco Júnior e Daniel de Brito, para falar sobre fragmentação de habitats e ocupação do Cerrado. A doutoranda Poliana Mendes, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, estudou a importância da quantidade de áreas naturais e da fragmentação na diversidade de morcegos do Cerrado. Vamos acompanhar a reportagem. Eu escolhi trabalhar com morcegos porque eles são animais muito interessantes. Primeiramente, eles são os únicos mamíferos que voam e, em segundo lugar,
Eles participam de vários processos ecológicos, como, por exemplo, eles são importantes polinizadores e dispersores de sementes e também controlam populações de insetos. Durante 4 noites, Poliana percorreu 18 localidades do Cerrado Goiano, capturando morcegos em redes verticais. Em seguida, ela calculou as métricas da paisagem ao redor desses locais. O próximo passo da pesquisa foi desenvolvido na Universidade de Carleton, no Canadá, onde existe um estudo sobre fragmentação do hábitat, coordenado pela pesquisadora Lenore Fairweek. Ela tem um amplo conhecimento sobre efeitos da fragmentação em comunidades de animais e ela criou uma hipótese chamada a hipótese do Habitat Amount, que diria que o mais importante para determinar a quantidade de espécies ou a diversidade de animais é a quantidade de hábitat em uma paisagem. Poliana teve a oportunidade de ampliar seus conhecimentos no laboratório de Lenore e testar a hipótese do Habitat Amount, com os dados coletados no Cerrado Goiano. Os meus resultados foram o seguinte, que a quantidade de morcegos que eu encontro no local está relacionada com a quantidade de vegetação, porém a riqueza de espécies, que é o número de espécies que eu encontrei naquele local, já está mais relacionada com a configuração da vegetação nessas paisagens, que significa se essas paisagens estão muito subdivididas, várias manchas pequenas, a riqueza de espécies de morcegos é menor. Professor Paulo, você realizou, em parceria com outros pesquisadores da UFG, um estudo para avaliar os padrões de fragmentação, a partir do uso do solo para criação de gado e para plantio também. Quais foram as conclusões desse estudo? Esse estudo para nós é muito importante porque vocês acabaram de ver o trabalho da Poliana. Todos os estudos que nós fizemos a partir de 2009 decorrem desse estudo base. E esse estudo base foi feito dividindo Goiás em células, em pedaços, de acordo com qual é a atividade econômica predominante. Se é agricultura, se é pastagem, ou se por acaso, na verdade, o que domina são áreas de vegetação nativa. E aí o grande resultado que nós encontramos é que a quantidade de fragmentação, ou seja, o número de fragmentos, o quanto que a área está partida e está dificultando a conexão entre populações, entre os diferentes fragmentos na paisagem, é muito maior nas áreas de pastagem do que nas áreas agrícolas. Isso quer dizer que a conversão para pastagem gera um problema maior de fragmentação do que a conversão para a agricultura. Esse estudo é um estudo básico, feito com imagens de satélite, com uma visão geral, mas ele nos serviu para caracterizar toda a estrutura geral do hábitat em Goiás e, graças a ele, nós fomos capazes de continuar e seguindo outros estudos para aprofundar essa observação inicial. Professor Daniel, de que forma a fragmentação interfere nas populações e na diversidade das espécies? E qual é a espécie atualmente mais ameaçada de extinção no Cerrado? A fragmentação ela afeta as populações das diferentes espécies de duas maneiras principais. Uma é isolando essas populações, então a gente pode imaginar que se o habitat fosse originalmente contínuo, os indivíduos eles teriam mais habilidade, maior liberdade para se deslocar naquela paisagem. Então, a partir do momento que a gente fragmenta, esse deslocamento dos indivíduos ele se torna mais difícil. Então, se gera um isolamento das populações. E uma consequência que está atrelada, não é exatamente da fragmentação, mas a gente sempre tem a perda de habitat associada na fragmentação, é a diminuição do tamanho das populações. Então, elas se tornam menores do que elas eram originalmente. E populações menores estão mais próximas, mais fáceis de serem levadas à extinção do que populações maiores. E mais isoladas também, porque fica mais difícil da gente ter indivíduos de outras populações chegando ali, às vezes, para recuperar uma população que está passando por algum problema local mais sério. A perda e a fragmentação de hábitats, elas afetam várias espécies no Cerrado. A gente tem várias espécies de mamíferos, anfíbios, aves ameaçadas pelo processo. É difícil de elencar uma espécie que talvez seja a mais ameaçada, mas a gente tem um caso emblemático que é um de pequeno roedor chamado Juscelinomes candango, que é o rato candango, que talvez tenha sido o primeiro habitante de Brasília, e que eventualmente foi levado à extinção, ou a gente não encontra ele já há muitas décadas aí, em função da criação da cidade de Brasília e de toda a mudança da paisagem do entorno.
Professor, existe uma fórmula matemática, né, para estimar a extinção de espécies em função da área disponível. Essa fórmula funciona mesmo? Sim, ela funciona, né? Ela já foi testada em vários estudos ao longo com vários grupos de diferentes espécies de animais e vegetais em várias regiões do planeta, e ela tem uma capacidade bastante boa de fazer essa previsão. E a dificuldade, na verdade, que a gente tem é de registrar as extinções. Então, as estimativas elas são bem acuradas, mas às vezes a gente pode ter uma falsa impressão de não estar observando as extinções por dois problemas básicos. Um desses problemas é que as espécies elas demoram um tempo, existe um certo atraso na resposta das espécies frente ao processo. Então você tem que a fragmentação ela ocorre hoje, por exemplo, mas as populações só vão responder a isso, né, desaparecendo de uma determinada região, às vezes muitas décadas depois. Então isso pode dar a falsa impressão de que o processo de fragmentação não gerou nenhum problema para aquela população naquele local. E o outro problema é que a gente não conhece toda a biodiversidade. Então, na verdade, a gente pode ter extinções que estão ocorrendo com espécies que a ciência ainda não conhece. E aí, né, a gente acaba tendo uma subestimativa dessa taxa. Ok. O Viver Ciência faz agora uma breve pausa. No próximo bloco, você vai conhecer o laboratório da UFG, onde se estuda o impacto que as atividades agropecuárias provocam no meio ambiente. A gente volta em 2 minutos. A ciência, acima de tudo, ela tem que estar a serviço do ser humano, ele tem que estar a serviço da natureza. Então, não se justifica, não se entende ciência dissociada do contexto social e econômico de um país. Então, além de produzir esses benefícios, é importante a gente entender que existe uma parte da ciência que tem a função importante de gerar produtos esses que podem ser traduzidos em ganhos econômicos para um país. Agora, é impossível dissociar essa produção desse conhecimento do contexto social, ou seja, é muito importante que a sociedade também tenha um papel ativo em determinar quais são os resultados que ela espera obter da sociedade. E, acima de tudo, ao obter esses resultados, é preciso que a comunicação desses resultados chegue a essa população em uma linguagem facilmente acessível. Então, nós fazemos pesquisa, produzimos resultados que vão trazer benefícios, mas que precisam ser apropriados após uma comunicação científica adequada. E aí, os meios de comunicação, de uma maneira geral, têm um papel muito importante na finalização desse processo de produção e apropriação do conhecimento. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre fragmentação de habitats e ocupação do cerrado. Nós vamos conhecer agora o Laboratório de Ecologia Teórica, Metacomunidades e Ecologia da Paisagem, um espaço da UFG onde se pesquisa o impacto ambiental provocado pelas atividades agropecuárias, mudanças climáticas e outros fatores. Vamos ver. O laboratório que a gente atua está situado no ICB5, no Instituto de Ciências Biológicas 5, junto ao Departamento de Ecologia. E o laboratório é um laboratório de Ecologia Teórica, Metacomunidades e Ecologia da Paisagem. O nome do laboratório acaba sendo cumprido justamente porque ele é meio amplo nos estudos que a gente faz. Então, a gente está um pouco estudando ecologia teórica, modelo de distribuição de espécies e estrutura de metacomunidades. Então, como que essas comunidades se estruturam devido a processos ou padrões, e tenta relacionar isso principalmente com coisas relacionadas à paisagem, transformação do ambiente, fragmentação e etc. Ele acaba atuando em parceria com outros laboratórios, então tem o laboratório de estrutura de comunidades, o laboratório de comportamento animal e herpetologia, a gente acaba fazendo parcerias de outros laboratórios que necessitam das nossas áreas de especialização, principalmente com análises estatísticas, análise de paisagem e essas análises ambientais. As pessoas que podem fazer parte do laboratório é toda a comunidade da universidade. O laboratório é da universidade pública, então ele está aberto a estudantes de ciências ambientais, até mesmo do curso de educação intercultural, dos cursos de ciências biológicas ou áreas afins que tenham interesse. Ele é aberto
Nós temos hoje estudantes de outras instituições que acabam vindo para o laboratório para justamente fazer suas análises, desenvolver os seus trabalhos em parceria conosco. Então, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Paraná, então outras instituições, o EGs, acabam tendo a gente como parceiro, no final das contas, e a gente acaba fazendo trabalhos em colaboração. Professor Paulo, o laboratório de vocês, ele desenvolve estudos, né, sobre como as atividades humanas impactam no meio ambiente. Como essas informações são utilizadas para auxiliar na conservação do cerrado? Existem iniciativas nesse sentido? Existem iniciativas e eu acho que essa é uma coisa importante de estar numa universidade pública no Brasil. É um dos principais objetivos de um laboratório como o nosso e da nossa universidade, que nós sejamos capazes de responder às demandas que existem da sociedade em relação a uma série de coisas. Como nós estávamos discutindo anteriormente, inclusive quando estávamos falando sobre sustentabilidade, nós temos um grande desafio que é o desafio do conhecimento. O conhecimento é revolucionário. Sem conhecimento, nós não vamos ser capazes de produzir uma agricultura sustentável e nós não vamos conseguir preservar a biodiversidade no Cerrado. O laboratório desenvolve hoje uma série de projetos com parceiros voltados para construir um conhecimento que seja útil para o estabelecimento de políticas públicas para a conservação da biodiversidade numa escala nacional, mas com ênfase em uma série de atividades no Cerrado. Por exemplo, hoje o laboratório coordena um projeto chamado Mapa de Vulnerabilidade das Espécies Ameaçadas Brasileiras, que busca medir qual é a vulnerabilidade das espécies, a distribuição das espécies em relação às atividades econômicas em larga escala no Brasil e, com isso, identificar quais as principais ações e aonde as ações precisam ser tomadas pelo governo. Mas também nós tentamos trabalhar com vários tipos de parceiros, como, por exemplo, ONGs, uma ONG que tem uma parceria importante com a nossa, que é a Aliança da Terra, e que tem nos ajudado, e nós temos ajudado para atividades ligadas à educação científica, à divulgação científica. No fundo, o nosso grande papel em termos de oferecer à sociedade soluções está em desenvolver esse conhecimento, construir esse conhecimento e oferecê-lo de alguma forma aos diferentes níveis de tomadores de decisão que essa sociedade tem. Desde um professor na sala de aula, com material que ele possa usar para dar aulas, até tomadores de decisão no governo, para que possamos tomar decisões melhores e mais qualificadas sobre as áreas que deveriam ser prioritárias para a conservação e a forma de manejar áreas que são dominadas por atividades econômicas. Eu só chamo a atenção de um ponto importante. Eu estou falando muito sobre a palavra conhecimento e sobre o quanto de conhecimento que nós temos. E o professor Daniel, agora há pouco, chamou a atenção da gente sobre as espécies ameaçadas e sobre o fato de que, às vezes, nós não sabemos quais espécies foram extintas. E esse é um problema do Estado de Goiás. Nós ainda não temos um conhecimento total sobre quais são as espécies que ocorrem nesse sistema. Para vocês terem ideia, nós encontramos entrando dentro de um laboratório, dentro do nosso laboratório pela janela, uma espécie de libélula que não era conhecida por ocorrer no Brasil, era uma nova ocorrência para o país. Isso é uma medida direta de que nós sabemos pouco sobre a biodiversidade e sem saber, sem conhecer, nós não podemos ter ações e nem iniciativas que vão levar à solução dos problemas. Então, de certa forma, o laboratório também está investindo em conhecer a biodiversidade do Cerrado e, com isso, ajudar a tomar melhores decisões sobre a conservação dessa mesma biodiversidade. Professor Daniel, o estado de Goiás é um dos maiores produtores de grãos do Brasil, né, e possui um dos maiores rebanhos bovinos também. Ou seja, a agropecuária responde por uma parcela significativa da economia. É possível, nessa realidade nossa, conciliar produção e proteção ao meio ambiente? Eu acredito que sim. Na verdade, essa falsa dicotomia que existe, as pessoas geralmente escutam falar um embate muito sério entre a questão ambiental, né? Se a gente favorecer a questão ambiental, a gente vai atrapalhar o desenvolvimento socioeconômico, ou se a gente favorecer o desenvolvimento socioeconômico, a gente vai atrapalhar a questão ambiental. Isso é uma falsa dicotomia. É possível, né? E a ciência, na verdade, é o caminho que pode guiar a gente com informações adequadas de qual é a melhor maneira a seguir esse caminho, para a gente conciliar, né, tanto não ter prejuízos socioeconômicos e também garantir a preservação ambiental, que pode gerar também divisas muito importantes, né, para o país, para o Estado. Né? A gente tem que também pensar que a preservação ambiental, ela também pode, né, o Goiás e o Brasil, né, poderia adotar uma política de passar a ser um líder, por exemplo, de desenvolvimento econômico verde, de políticas ambientais adequadas, ecoturismo,
né, produtos orgânicos, enfim, é possível da gente planejar isso. Existem estudos que mostram, por exemplo, que é possível aumentar a eficiência da área agrícola, aumentar a eficiência da pecuária, sem necessariamente a gente ter um aumento da expansão da área, né, agrícola e pecuária atualmente utilizada, né? A gente pode melhorar isso através de eficiência e não desmatar mais áreas. O Viver Ciência de hoje chegou ao fim. Eu quero agradecer a participação do professor Paulo de Marco Júnior no nosso programa. Obrigado, professor, pela presença. Eu agradeço muito essa oportunidade, lembrando que um laboratório como esse ele é resultado de uma série de interações com outros colegas, está aqui o Daniel, com uma série de alunos, e que todo esse conhecimento que está sendo produzido é, na verdade, fruto dessa noção de que nós precisamos trabalhar em equipe para a gente encontrar algum tipo de solução. Agradeço também ao professor Daniel de Brito pela presença. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Paulo pelo convite e reforço aqui a ideia da gente deixar que é possível conciliar proteção ambiental e desenvolvimento socioeconômico. E agradeço finalmente a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TV UFG e das redes sociais. Até a próxima!